Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus. Estão descansados? Dormiram bem? Que a paz de Jesus seja com cada um de vocês, comigo também. Nós vamos orar agora. Vamos pedir a bênção do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, para nos direcionar, tanto a mim, que vou falar, quanto aos meus irmãos, que vão ouvir e nós vamos meditar a respeito. E eu peço aos irmãos, convido, na verdade, os irmãos, para que nós possamos orar nesse momento, juntos. Vamos falar com Jesus? Oremos, assim como estamos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Pai bondoso, estamos aqui reunidos, Pai, para estudar mais um tema tão importante para o teu povo que deseja ser fiel a toda luz que vem do Senhor, que vem do Senhor e não de seres humanos. Estamos aqui, Senhor Deus, na condição de teus filhos adoradores, na condição de teus filhos que desejam fazer toda a tua vontade segundo a luz que o Senhor Deus nos deixou. Ajuda-nos, ó Pai, a ter o discernimento, a sensatez, o bom propósito, a boa intenção de pensar apenas e pesar apenas aquilo que o Senhor revelou. Obrigada, Pai, por mais esta oportunidade. Te pedimos a tua presença e a tua condução para esta reunião, para esta igreja que se forma neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, eu vou aqui compartilhar a telinha com a imagem do nosso estudo. E a partir disso, nós vamos avançar e fazer algumas reflexões iniciais antes de nós realmente adentrarmos nos textos que nós vamos ler. Bom, Tia Cleuma, hoje, só um minutinho. como a própria imagem, aí, como está descrito na imagem, na capa do nosso estudo, aqui tem a parte 1, a controvérsia do dízimo. Por que este tema? Porque algo que não era para ser controverso, tornou-se controverso no desenrolar do tempo. Então, esse estudo ele é dividido em 3 partes. Essa aqui é a primeira. E eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro ponto: eu não sou lei para ninguém. O que eu falo não é lei para ninguém, mas o que Deus fala é incontestável. Isso precisa ficar muito claro. Que quem fala aqui é uma pecadora, é uma pessoa cheia de defeitos, que tem chorado e gemido diante de Deus por causa destes defeitos, que persistem em voltar, mas que é uma pessoa que vai apresentar textos. Eu vou apresentar para os irmãos e vou ler junto com vocês. Nós vamos ler juntos, porque quando nós lemos juntos, meus irmãos, sabe o que acontece? Não tem como contestar. Está lá o texto, claro, não é verdade?
Então, se os irmãos tiverem algo para reclamar do que vamos ler, reclamem com Deus, não comigo. Por favor. Se os irmãos derem uma olhada também, segundo ponto, se os irmãos derem uma olhada nos comentários dos vídeos que eu já postei no meu canal, e este estudo vai estar no meu canal do YouTube, Cleuma Nascimento, é só procurar lá. Os irmãos vão ver, deem uma olhada ali nos comentários. Em alguns momentos eu precisei ser bem dura e incisiva, dura, direta. Sabe por quê, irmãos? Não vou dizer só do nosso povo adventista do sétimo dia, mas estabeleceu-se um estado de coisas no nosso meio, principalmente, agora eu vou falar diretamente, obviamente, do nosso meio, porque é o meio no qual eu estou inserida, e você também, mas um estado de coisas se estabeleceu de tal forma que as pessoas elas não conseguem mais discernir com clareza o que a pessoa está falando. E as pessoas da fé começam a atribuir à pessoa que fala adjetivos, julgamentos que não cabem porque a pessoa não falou nada daquilo. Então, dê uma olhada ali nos comentários, quando você tiver um tempo, é até interessante e chega a ser muito aprendizado para nós. Por quê? Em vários momentos eu tive que dizer o que eu vou dizer agora para os irmãos. Primeiro, não me pese nas suas balanças humanas. As suas balanças e as minhas balanças são as mais pecaminosas, as mais imperfeitas que existem. Eu estou aqui para falar de um tema extremamente sensível e que mexe com o emocional das pessoas, com a paixão das pessoas. As pessoas que são apaixonadas, encegueiradas, né, por uma religião, por uma denominação religiosa, como se Deus fosse aquela denominação. Mexe com o sentimento delas. E tocou no emocional das pessoas, elas ficam extremamente alvoroçadas, indignadas e cegas, emocional e espiritualmente, a ponto de atribuir à pessoa que fala coisas que ela não disse. Então, muito cuidado, porque assim como eu estou sendo julgada por Deus neste momento, destes momentos que eu estarei falando aqui, e isso é pesadíssimo para mim, porque eu estarei sendo pesada na balança de Deus, o Eterno. Você também será pesado na balança de Deus, ao atribuir a uma serva de Deus algo que ela não falou. Tudo bem? Isso é o segundo ponto. Precisa estar muito claro. Certo? Este vídeo será postado até quarta-feira. Por quê? Porque eu dependo do meu filho para a edição do vídeo. Ele trabalha. Então, de acordo com o tempo dele, ele sempre dá um prazo de 2 ou 3 dias, ele organiza e é ele que cuida do meu YouTube, ele estará postando lá. Uma outra coisa. Aqui eu não... Terceiro ponto. Na verdade, quarto. Eu não... A intenção... Eu coloquei os meus objetivos, os objetivos deste estudo. Mas a intenção de estar fazendo este estudo não é um dogma, não é uma doutrina, mas nós estaremos analisando nos 3 dias, são 3 domingos, nós estaremos analisando o que Deus nos revelou. E que é incontestável. Mas o Senhor Deus nos dá o livre-arbítrio para concordarmos com Ele ou discordarmos. E tem havido
muita interpretação errônea do que o Senhor Deus estabeleceu. Por isso, essa daqui é mais meus irmãos, este aqui é só mais um estudo para você considerar, para você acompanhar, para você julgar, né? Mas lembrando, não pesemos uns aos outros em balanças humanas. Você tem algo a dizer? Diga diretamente para mim. Eu não costumo ler comentários de YouTube porque eu não tenho tempo. Eu deixo aberto para os comentários lá, porque eu penso que cada um de nós também é livre para expressar o que deseja, porém, eu dificilmente leio comentários. Quando eu leio e consigo responder, eu respondo. Então, meus irmãos, sejamos respeitosos. Assim como estou tendo respeito convosco, tenham respeito comigo também. E vamos aprender muita coisa que nós não tínhamos tido contato antes. Tudo bem? Se eu lembrar de mais alguma coisa, no decorrer do estudo a gente vai conversando. É um estudo, ok? É um estudo, isso precisa ficar muito claro entre nós. Então, vamos tentar entender por que tem pessoas hoje que dizem assim, não devolvam para o Ministério de Sustento Próprio, não devolve mais para a igreja. As pessoas são livres para dizerem o que elas querem. Contudo, eu tenho a liberdade dada por Deus e diante dele de decidir aonde, em que local do tesouro de Deus eu vou confiar aquilo que o Senhor me deu para administrar. Isso precisa ficar muito claro. Tudo bem? Vamos lá. Meus irmãos, este estudo dos 3 dias, ele surgiu deste livro aqui, do pastor adventista do 7º dia, Ron Spear. Ele é contemporâneo dos irmãos Standish. É um pastor que já faleceu, assim como o pastor Colin Standish já faleceu, e o pastor Russell Standish também já faleceu. Então, o pastor Ron Spear escreveu este livreto que eu traduzi e o IAG vai publicar. Já está no Pelo. Inclusive, você já pode entrar em contato com o IAG e pedir esse livro. Por quê? Porque eu não coloquei todo e qualquer detalhe do livreto. Eu chamo de livreto, até eu traduzi, esse daqui fui eu que traduzi. Olha, ao longo dos anos, isso fala do pastor Ron Spear. Ao longo dos anos, centenas de pessoas vieram a mim em minhas reuniões perguntando para onde poderiam enviar seus dízimos e ofertas. O pastor falando. Elas disseram que a música e a pregação em suas igrejas não permitem que apoiem o que está acontecendo. Estou apresentando este pequeno livreto. Isso fui eu que traduzi e revisei, porque o livreto já é pequeno. Mas está aí um eufemismo, né? Aqui, pequeno livreto para fornecer informações para que o povo fiel, leal e obediente a Deus possa tomar uma decisão a respeito de para onde deseja enviar seus sagrados. Meus irmãos, sagrados dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas estão no mesmo prato da balança. São os dois sagrados. Tudo bem? Então, meus irmãos, não podemos negligenciar a sacralidade, a ideia de sacralidade dos dízimos e das ofertas. Então, está aqui o livro, entre em contato com o IAG e pode adquirir o seu, porque aqui eu só peguei alguns pontos, tá? A gente vai ler muito. Vocês são bons leitores? As mídias sociais, e eu sou professora de português, as mídias sociais não é eufemismo, é pleonasmo, perdão, figura de linguagem diferente. Então, pequeno livreto é um pleonasmo que ficou conhecido como pleonasmo vicioso. Por quê? Livreto já é pequeno. Se eu digo pequeno livreto, então eu estou ampliando uma figura de linguagem, potencializando ela, né? Mas
deveria ficar apenas livreto. Então, como professora de português, o que eu tenho percebido no nosso povo? Nosso povo não entende mais o que lê. Mídias sociais, muita tela, muito YouTube, muito YouTube. Então, precisamos fazer uma reestruturação dos nossos hábitos de contemplação e pedir ao Espírito Santo para que ele restaure, reconstrua a nossa mente de forma que nós entendamos o que nós lemos. E nós vamos ler muito, meus irmãos, nesses 3 dias, sabe por quê? Para que a autoridade maior inspirada fale, e não o ser humano passível de erro. Tudo bem? Vamos ler, obviamente, comentários do pastor Ron Spear, e também quem colaborou com o pastor Ron Spear neste livro foi um outro pastor adventista, que foi o autor do livro O Verbo se fez carne. Acabou de me escapar o nome dele, mas nós vamos ler o nomezinho dele quando nós lermos juntos. Eu vou dizer, olha, esse aqui que é o autor do livro O Verbo se fez carne, que também o IAG publica, se você tiver oportunidade, que trata, ali é uma obra que traz, eu também revisei essa obra fenomenal, indispensável para a biblioteca de qualquer adventista do 7º dia que esteja estudando sobre, procurando evidências concretas e seguras, inspiradas até, de que a natureza de Cristo, que Cristo veio com a natureza de Adão após a queda, ou pós-lapsariana. Então, este livro, deste pastor, que acabou de me fugir o nome, que colaborou para a escritura deste livro aqui, para quem devo enviar meu dízimo. Então, possui 400 citações de Ellen White afirmando que Cristo veio com a natureza humana de Adão pós-queda. Então, são esses 2 pastores que nós vamos estar lendo e eles vão estar, obviamente, traçando um histórico. Nós vamos entender nesse histórico, né, do que o Senhor Deus, por que o Senhor Deus considera tão sagrado os dízimos e como nós não podemos ser levianos ao tratar deste tema, né? Muito bem, vamos iniciar. Vamos iniciar com uma citação da serva do Senhor, que trata sobre diferenças e dissensões. Hoje, existe também, como se fosse eu vou usar a palavra mantra do hinduísmo. É um mantra, é algo que tem sido repetido por muitas estrelas, muitas pessoas famosas no meio adventista, e também até não famosas, mas que têm autoridade eclesiástica. Então, nós precisamos, meus irmãos, evitar tudo o que causa dissensão. Contudo, para causar dissensão, é necessário que haja um embate. Então, vamos entender isso. O que nós vamos ler agora é a tônica deste estudo, tá bom? Então, vamos lá. Diferenças de dissensões serão percebidas entre aqueles que não são escolhidos pelo Senhor. Só existe diferença e dissensão entre aqueles que não são escolhidos pelo Senhor. Mas que isso, olha o conselho inspirado, mas que isso não surja nem produza frutos entre os que afirmam representar a Cristo. Se eu e você nós afirmamos representar Cristo, irmãos, então isso não deve existir entre nós. Não há obra mais sagrada para os cristãos do que a de manter a paz entre si. Paz é o que deve haver entre o povo de Deus. Dessa forma, eles que afirmam representar a Cristo, mantendo a paz entre si, isso aqui é leitura e compreensão de texto, por isso que eu estou retomando o que tem antes, para a gente poder dar prosseguimento na última parte. Então, dessa forma, eles que precisam manter a paz entre si e que afirmam representar a Cristo, para que eles
Dessa forma, eles demonstram ao mundo a unidade pela qual Cristo orou pela unidade. E testemunham que Deus enviou Cristo ao mundo para redimi-lo. Então, meus irmãos, precisamos evitar diferenças e dissensões. Isso está escrito, está aqui a fonte, bate a foto, manuscrito 43 de 1897, páginas 5 e 6. Então, sempre esteja atento às referências, tudo bem? Para que você possa depois fazer suas próprias pesquisas. Malaquias 3:10, a citação clássica e a mais conhecida de todas referente aos dízimos e às ofertas. Diz o seguinte: trazei todos os dízimos aonde, meus irmãos? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja mantimento na casa de Deus. E depois fazei prova de mim disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, em outras versões, abrir as janelas do céu para que eu derrame sobre vós bênção sem medida, né? Nós conhecemos muito bem. Então, aqui eu destaquei a Casa do Tesouro. Durante este estudo essa série de estudos em 3 partes, nós precisamos entender, isso aqui é chave, meus irmãos, para qualquer entendimento a respeito de aonde eu devo devolver, para onde eu devo devolver os sagrados dízimos e ofertas. Vamos lá. Perdão. E qual é o propósito deste estudo? Vamos lá. Aqui nós já estamos analisando, vamos ler juntos os textos do livro para quem deve enviar meu dízimo, tá? Vamos lá. A questão da mordomia responsável está se tornando uma preocupação na mente de muitos de nosso povo. Mordomia responsável. A conscientização de que todos nós temos uma responsabilidade individual, não coletiva, diante do universo celestial, para administrar o que nos foi confiado por Deus, queridos. Dízimo e oferta nos foram confiados individualmente por Deus, não para uma organização, não para nenhum líder, é para nós individualmente. Então, essa conscientização tem levantado questões nas mentes, não é, de todos nós, acerca de como melhor cumprir essa responsabilidade. Muito claro. Olha essa parte de amarelo. É este o propósito deste estudo que nós vamos fazer aqui e do livro. Não é propósito deste estudo solicitar fundos ou tentar apontar qual é a responsabilidade de cada um. Ficou claro isso? Para que ninguém mude a minha fala, eu não estou aqui para pedir nada. Isso precisa ficar muito claro. Não estou pedindo, solicitando fundos, recursos de ninguém. E também não estou dizendo o que você deve fazer, nem lhe aconselhando ao que fazer. Nós estamos aqui para estudar juntos. E eu, Cleuma, já tomei a minha decisão quanto à administração dos recursos sagrados do Senhor. Mas é objetivo, sim, deste estudo fornecer aos nossos membros, aos membros da nossa denominação, informações confiáveis e fundamentadas na inspiração que os ajudarão a cumprir seu papel como mordomos de Deus. Está claro? Então vamos lá. Se você precisar de sabedoria, vá a Deus, não vá a homens. Peça a Ele por si mesmo e, em seguida, trabalhe com um olhar fixo na sua glória,
na glória de Deus. Então, vamos analisar aqui este próximo texto. Embora você não esteja lidando com a sua própria propriedade, porque é propriedade de Deus, você é responsável pelo seu investimento sábio, por seu uso ou pelo abuso. Então, nós vamos ler textos aqui, meus irmãos, que Deus deu para Ellen White. Vamos ler textos que você é responsável quando você devolve o que é santo de Deus, puro, sagrado, àqueles que estão sendo infiéis, você é igualmente responsável por ele. Vamos ler. Atenção para a parte em amarelo. Deus não coloca sobre você o fardo de perguntar à associação ou a qualquer conselho de homens se você deve usar seus recursos conforme julgar adequado para promover a obra de Deus em cidades e localidades carentes e empobrecidas. Ou seja, nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum obreiro de sustento próprio, nenhum líder de ministério, ninguém na face do planeta Terra pode dizer a você o que você deve fazer com o que é santo, como você deve administrar o que é santo ao Senhor. Se o plano correto tivesse sido seguido, tantos recursos não teriam sido usados em alguns locais. Ai, cresce, constrói e aumenta em propriedade, prédio e luxo. E tão poucos em outros lugares onde a bandeira da verdade não foi erguida. Não devemos fundir nossa individualidade de julgamento a qualquer instituição do nosso mundo. Ou seja, a nossa individualidade, queridos, devemos prestar contas dela apenas a Deus. Devemos buscar sabedoria em Deus, como fez Daniel, e o texto continua. É de Ellen White que nós estamos lendo, tudo isso. Será que compreendemos nossa verdadeira posição como servos designados por Deus? Que não devemos negociar a nossa mordomia? Mas diante do universo celestial, devemos administrar a verdade que nos foi confiada por Deus. Nosso próprio coração deve ser santificado. Nossas mãos devem ter algo a oferecer conforme a ocasião exigir. Dízimos e ofertas. Ofertar conforme a ocasião exigir. Da renda que Deus nos confia. E ficou claro? Olha essa parte aqui, meus irmãos. Nossas mãos, olha a responsabilidade que é Deus que coloca sobre nós, individualmente. Nossas mãos devem ter algo a oferecer, conforme a ocasião exigir, da renda que Deus nos confia. Um detalhe apenas. Eu sou obreira bíblica, queridos. Sou professora de Bíblia já há muitos anos. Já perdi a conta dos estudos bíblicos que eu já dei. E eu sempre falava para os meus alunos de Bíblia, quanto do seu dinheiro é santo ao Senhor? E eles diziam, 10%. E eu dizia, errado. Não é verdade. 100% do que nós ganhamos, 100% do que nós ganhamos é santo ao Senhor. Ele, na sua bondade e na sua misericórdia, permite que nós fiquemos com 90%. Você entende isso, meus irmãos? Que Deus, que Pai, é um Pai. Abba, Pai, é nosso Abba, Pai, é nosso Paizinho. Ele cuida tanto de nós que ele nos deixa com 90%. E ele diz, Cleuma, para que o seu coração não se cresça na avareza, para que o seu coração não se ensoberbeça, a proteção para a sua mente, para o seu coraçãozinho que ainda e luta contra o pecado, Cleuma, para a sua proteção, você vai abrir mão de 10% para mim. Então, o Senhor Deus nos deu essa administração sábia e fiel, a possibilidade de administrarmos fielmente aquilo que é puro e santo a Ele. Ele nos deu 90%
mas nos protegeu por meio dos 10. E glórias a Jesus por isso. Vamos fazer um breve resumo do que nós já lemos até agora? Até agora nós podemos compreender que a nossa posição como servos designados por Deus. Nós estudamos, lemos sobre isso. Nós lemos também que nós não devemos negociar a nossa mordomia. Lemos também que precisamos administrar a verdade confiada por Deus diante do universo celestial. Somos individualmente responsáveis. Nós lemos também que nós precisamos santificar o nosso coração como representantes, como servos designados por Deus. Nós precisamos ter algo a oferecer da renda que Deus nos confia. Tudo bem até agora? Muito bem. Então, quem é responsável sobre este problema que muitos, o dízimo não é um problema, mas muitos têm feito dele um problema, né? Quem é responsável? Nós vamos refletir e estudar mais a esse respeito. O assunto do dízimo tornou-se um campo emocional minado, não é verdade? O assunto do dízimo tornou-se um campo emocional minado. Vozes que normalmente são calmas tendem a se tornar estridentes, belicosas até, quando o assunto é introduzido. E não raramente, sentimentos fortemente agitados se expressam em acusações amargas. Por isso eu fiz aquela introdução inicial. Queridos, isso tem acontecido de monte. Vamos avançar. Procurei, é o pastor Ron Spear falando aqui. Procurei evidências no espírito de profecia de que o dízimo sempre deveria passar pelos canais regulares da igreja e nunca por outro meio sequer. Minha surpresa? Não encontrei o que estava procurando. Simplesmente não estava nos escritos inspirados. E olha que hoje nós temos um acesso a tudo que é de Ellen White, assim, de forma maravilhosa. Ah, irmã, mas tem muita coisa que ainda não foi traduzida. Sim, Google Tradutor. Google Tradutor é uma bênção, irmãos. Não subestime o Google Tradutor. Você tem acesso a tudo. Então, meus irmãos, vamos voltar bem aqui, ó. O pastor disse assim: minha surpresa, não encontrei o que estava procurando, simplesmente não estava nos escritos inspirados que nós somos obrigados a sempre devolver o nosso dízimo à associação, à igreja organizada. Não existe esse tal texto, não vindo nem da Bíblia e nem dos escritos de Ellen White. Tudo bem? Muito bem. Então, há algum tempo atrás, quando Ellen White ainda era viva, e posteriormente também, surgiu esta mesma controvérsia envolvendo dízimos e ofertas, mas principalmente os dízimos, surgiu. E o Willie White, o pastor que era filho de Ellen White e também o seu secretário, o pastor Daniels e o pastor Prescott, os três foram convocados pela igreja, pela liderança da igreja, para que eles fizessem uma pesquisa e um apanhado de tudo, de qual seria a posição da profeta de Deus com relação aos dízimos. Então, vamos ler agora sobre essa citação. Ficou conhecido como o documento WDF. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é do livro Para Quem Devo Enviar Meu Dízimo, o pastor Ron Spear, descrevendo essa situação. Encontrei uma declaração sobre a questão que havia sido preparada por Willie White, que era filho e secretário de Ellen White, pelo pastor A.J. Daniels e pelo pastor W.W. Prescott, que indicava que eles também não haviam encontrado tais evidências nos escritos de Ellen White. Que evidências são essas? De que nós devemos sempre devolver o dízimo
para os canais regulares. Quando a gente fala de canais regulares, seria da igreja organizada, tá bom? O contexto histórico de sua declaração foi o seguinte: olha só, o contexto histórico da declaração dos 3 pastores, Willie White, Daniels e Prescott. O documento WDF 321, está aqui a referência, você pode procurar na internet, no escritório do patrimônio White, em Loma Linda, registra os planos feitos por Willie White, Daniels e Prescott para lidar com as acusações no livro, uma das quais era que os conselhos e práticas de Ellen White, olha uma das acusações, os conselhos e práticas de Ellen White em relação ao dízimo não eram consistentes, pois ela nem sempre seguia suas próprias recomendações. O parágrafo 6, na página 2 do documento, é uma declaração clara de como esses irmãos, Willie White, Prescott e Daniels, entendiam a totalidade dos ensinos de Ellen White em relação à devolução do dízimo. Vamos lá. Está aqui no parágrafo 6 desse documento WDF 321. Quanto ao uso adequado do dízimo, o esboço de uma declaração sobre esse assunto, que foi acordado, foi brevemente este: fornecer excertos, ou seja, trechos, dos escritos da irmã White quanto ao dízimo e o seu uso. Também mostrar que seu testemunho e sua prática habitual eram a favor de devolver o dízimo no tesouro regularmente designado para ser usado sob o conselho dos comitês nomeados para tais propósitos. Mostrar ainda, a partir de seus escritos, que quando aqueles que têm a responsabilidade de gastar o dízimo falham no cumprimento de seu dever, a ponto de que os canais organizados regularmente para a distribuição do dízimo se tornem obstáculos ao seu uso adequado, então, a fim de cumprir o plano divino de que o dízimo deve ser gasto da maneira mais sábia para o avanço da obra, os indivíduos têm o direito, indivíduos, têm o direito de devolver seus dízimos diretamente aos campos necessitados. Então, o que eles perceberam? Vou parar bem aqui para a gente não se perder em tanta informação. Primeiro, eles descobriram, nas pesquisas com relação ao que eles fizeram nos escritos de Ellen White, que qual era a postura de Ellen White? Que sim, os dízimos devem ser devolvidos primeiramente nos canais regulares. Tudo bem? Então, o testemunho de Ellen White, a sua prática habitual, era a favor de devolver o dízimo no tesouro regularmente designado. Mas que, se este falhasse, que ela era favorável também a cumprir o plano divino, de que o dízimo fosse usado de maneira sábia e fiel para o avanço da obra de Deus, não de homens. Cada um de nós, eu e você individualmente, tem o direito dado por Deus de devolver os dízimos diretamente aos campos necessitados. Então, tudo bem até o momento? Vamos avançar. Mas isso envolve um grau considerável de responsabilidade pessoal, que deve ser assumida por aqueles que decidem seguir esse plano. Esse grau de responsabilidade pessoal é meu e seu, e seremos cobrados por Deus por isso. Lembra no início que eu disse que o que eu estou falando aqui, eu estou sendo pesada na balança de Deus? Muito maior responsabilidade está aqui sobre estes ombros. Pensava-se que essa questão poderia ser tratada de maneira a mostrar que o afastamento dos planos regulares era autorizado apenas quando os planos regulares falhavam em ser executados por aqueles em posições de responsabilidade. Então, aqui neste estudo, ao vivo, nós estamos aqui, às vezes, cada um de nós temos uma forma de digerir o que lemos diferente. Eu não posso esperar que os irmãos entendam tudo 100% aqui. É por isso que eu sugiro
Adquiram o livro para sua leitura pessoal e análise pessoal. Bom, então até o momento nós lemos um volume considerável de informações. Vamos então agora apresentar as conclusões de tudo que nós lemos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto. O uso adequado do dízimo, qual é? O que esse documento WDF, qual era o objetivo dele? Fornecer, com relação ao uso adequado do dízimo, fornecer trechos dos escritos de Ellen White sobre o dízimo e seu uso. Eles fizeram isso. E até o terceiro estudo nós vamos ler muitos trechos de Ellen White a esse respeito. Segunda conclusão, sobre o testemunho e a prática de Ellen White. Qual foi a conclusão que eles chegaram neste documento? E nesta pesquisa que os 3 pastores adventistas do 7º dia fizeram? Eles chegaram à conclusão que era favorecer a devolução do dízimo no tesouro regularmente designado para uso sob conselho de comitês nomeados, que é o que ocorre atualmente na igreja organizada, né? Muito bem. Mas também os escritos de Ellen White na pesquisa dos 3 pastores, no documento WDF 321, detectou que os escritos de Ellen White também expressavam algo quando o cumprimento neste dever dos carnais regulares, quando eles falhavam. Ellen White também, Deus tinha dado orientações com esse respeito. Quando os responsáveis falham, os canais organizados podem se tornar obstáculos ao uso adequado do dízimo. E nós vamos falar mais a respeito disso mais para adiante, tá bom? Também foi destacado nessa pesquisa dos 3 pastores algo sobre o nosso direito individual. Então, o que foi a conclusão que eles chegaram? Que em caso de falha, tudo isso detectado nos textos inspirados. Em caso de falha dos canais regulares, indivíduos podem devolver dízimos, indivíduos, ou seja, pessoas individualmente, podem, não devem, podem, isso é o julgamento individual de cada um, devolver dízimos diretamente aos campos necessitados, sejam eles quais forem. Tudo bem? Eles também destacaram que o Senhor Deus, por meio de Ellen White, os textos que o Senhor Deus deu a ela, destacam sempre a responsabilidade pessoal e individual de cada um. Então, a decisão de desviar dos planos regulares, ou seja, de não devolver mais nos canais regulares, envolve considerável responsabilidade individual. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem que me contestar, ninguém tem que me perguntar nada, porque o dízimo é algo entre mim e o meu Deus. Ponto 6. Eles também perceberam detectaram nos escritos inspirados autorização para desvio. Em que sentido? Afastamento dos planos regulares é autorizado, ou seja, só é autorizado que o santo dízimo não seja devolvido para os canais regulares quando estes falham em ser executados por aqueles em posições de responsabilidade, ou seja, quando existe infidelidade nos canais regulares para a administração do que é santo ao Senhor. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Quem é responsável por esta controvérsia, por este problema do dízimo? Nós estamos dando sequência, né, nesse mesmo temática dentro do estudo. Certos pontos básicos em relação à devolução do dízimo destacam-se claramente nos escritos de Ellen White. Vamos lá. Primeiro, Ellen White não tinha dúvida de que devolver o dízimo ao Senhor é um dever cristão e que a falha em cumprir esse dever equivale a roubar a Deus. Exatamente. Malaquias 3:10. 3, capítulo 3, porque é 3 do verso 6 a mais ou menos o verso 10, né? Muito bem.
ela é igualmente clara e firme em sua convicção de que o dízimo tem apenas um uso adequado: o apoio ao ministério da palavra de Deus. É apenas este único uso adequado. Tudo bem? Vamos avançar. Embora ela inclua aqueles que ministram com a caneta, assim como com a voz, ela exclui especificamente outras formas de empreendimento cristão. O que é que ela exclui? Nós vamos analisar esses textos. O que ela exclui? Propósitos escolares. O santo dízimo não deve ser usado para absolutamente nada que envolva propósitos escolares. E nem aqueles que vendem, ou seja, os colportores que vendem livros. Não é. O dízimo não é para tais. Tira foto. Ver testemunhos para a igreja, ou então compre o livro. Testemunhos para a igreja, volume 9, página 248 e 249. Também não deve ser usado o santo dízimo como fundo para os pobres ou despesas da igreja. Olhe lá a fonte, Conselhos sobre Mordomia, página 103. Que despesas da igreja? Pagar conta de energia, pagar conta de água, pagar zelador, pagar... vamos fazer um junta-panela. Eu tenho visto isso demais, não sei vocês. Vamos fazer o junta-panelas e vamos comprar. Não, pede o dinheiro santo, seja dízimo ou oferta. Pede dinheiro santo para poder comprar e fazer um junta-panela, ou então fazer... não junta-panela. Vamos fazer uma refeição coletiva e vamos ofertar para os membros da igreja. Não é com dinheiro santo. Não é com dinheiro santo. E cada um que fizer isso vai responder. Vamos lá. De acordo com o testemunho da mensageira inspirada por Deus, eu coloquei em amarelo para que ninguém tenha dúvida. Nós não vamos ler aqui, isso aqui é o pastor Ron Spear falando no seu livro, tá? Mas nós vamos ler muitas citações de Ellen White. De acordo com o testemunho da mensageira inspirada de Deus, o dízimo deve sempre ser fielmente devolvido ao Senhor e todo o dízimo deve ser usado para o apoio ao ministério. Mas qual ministério? Essa é a questão que nos preocupa agora. E se o ministério se desviar do caminho do dever sagrado? E se o ministério se tornar tão, queridos, muita atenção, e se o ministério se tornar, eu esqueci de destacar essa parte, é importantíssima. E se o ministério se tornar tão teologicamente confuso, a ponto de se afastar das verdades da palavra de Deus e começar a pregar um falso evangelho? Queridos, isso já aconteceu muito no nosso meio. Muito. Nós temos apostasias registradas pela pena inspirada. É por isso que nós estamos falando aqui de ministérios, do ministério regular, que é da igreja organizada, CNPJ. Mas os ministérios de sustento próprio, Deus colocou sobre mim ministérios de sustento próprio também. O peso que recai sobre um líder de ministério de sustento próprio é pesadíssimo. E o pastor Ron Spear, além de ser pastor ordenado, ele também tem, é só procurar lá no Google, o ministério, eu esqueci o nome dele, mas coloca pastor Ron Spear, aí vai aparecer lá o ministério dele. E se o ministério, isso é o próprio pastor perguntando, que era um líder de ministério de sustento próprio. E se o ministério se tornar tão teologicamente confuso, a ponto de se afastar das verdades da palavra de Deus e começar a pregar um falso evangelho? A gente dá várias perguntas. Mais outra. E se os líderes da igreja começarem a usar os fundos do dízimo para propósitos que não sejam o ministério da palavra, como os listados acima, ou mesmo para pagar as taxas de advogados não adventistas? Qual é, então, o nosso dever cristão? Queridos, vamos parar bem aqui.
Na época, o pastor Ron Spear, muitos membros da igreja estavam angustiadíssimos e vinham fazer essas perguntas sobre o dízimo, para quem devo enviar o dízimo, que era o título do livrinho dele. Por quê? A igreja organizada, ela sempre passa por problemas jurídicos e ela tem que pagar advogados. E geralmente os advogados nem sempre, aliás, geralmente não, retiro essa palavra, nem sempre os advogados são obreiros, mas são advogados seculares e que não são dignos de receber o dinheiro santo do Senhor. Então, o dinheiro santo do Senhor não deve, o dinheiro santo não deve ser usado, dos santos dízimos, não deve ser usado para pagar advogados em embates jurídicos da organização. Entende? Aí a pergunta é: qual é, então, o nosso dever cristão? Vamos avançar. Vamos passar por algumas questões perturbadoras agora. Podemos tentar escapar dessas questões perturbadoras encolhendo os ombros, dizendo assim, encolher os ombros é isso aqui. Não há necessidade de nos preocuparmos com coisas assim. Elas não poderiam acontecer na nossa igreja. É impossível que isso aconteça em nossa igreja. Tem pessoas que pensam dessa forma. Mas, em vista das previsões de Ellen White sobre uma grande apostasia adventista, essa seria uma atitude realista? Dar de ombros? Willie White, Daniels e Prescott não assumiram essa posição. Eles não negaram a possibilidade de uma má conduta na administração do que é santo, conforme indicado por estas palavras. Vamos lê-las? Isso foi da pesquisa, resultado do documento WDF 321, que nós falamos anteriormente. Então, vamos lá. Quando aqueles que têm a responsabilidade da administração do dízimo falharem tanto no cumprimento de seu dever, que os canais organizados regulares para a distribuição do dízimo se tornem impedimentos para o seu uso adequado. Quando os planos regulares não foram executados por aqueles em posições de responsabilidade. Então, quando o dízimo não deve ir pelos canais regulares, quando isso aqui acontece. Entendeu? Essa foi a conclusão que os 3 pastores, e um deles, filho de Ellen White, chegou à conclusão da leitura, da análise profunda e minuciosa de todos os escritos de Ellen White sobre o uso adequado, justo e correto do santo dízimo. Vamos avançar? Lembremos-nos de que esses irmãos, Willie White, Prescott e Daniels, não estavam expressando suas próprias opiniões. Eles estavam expondo o que entendiam ser a totalidade dos ensinamentos de Ellen White. Eles tinham diante de si o exemplo de Ellen White. No ano de 1905, atenção agora, no ano de 1905, 2 anos antes da reunião desses 3 pastores, Ellen White havia escrito uma carta ao presidente da Associação do Colorado, na qual revelava que, por anos, vinha usando o seu dízimo, Ellen White, individualmente, para ajudar ministros necessitados que estavam sendo negligenciados pela igreja organizada, pela organização. Quando essa declaração foi trazida à minha atenção pela primeira vez, agora o pastor Ron Spear falando, eu a descartei facilmente. Pensei, dizendo, ela era uma profetisa. Olha só o que o pastor da igreja pensou. Ela é uma profetisa e eu não sou um profeta. Deus frequentemente dá instruções aos seus profetas que não se aplicam a outras pessoas. Era isso que ele pensou no momento em que ela fez isso. Ela é profeta, ela pode, mas eu, um mero mortal, um membro da igreja, não, porque ela é profeta, ela pode, eu não. Vamos continuar. Mas a questão não é tão simples assim. A carta também revelou que quando outras pessoas lhe ofereciam seus dízimos para usar como ela achasse melhor,
ela aceitava e os usava conforme indicado acima, em apoio a ministros necessitados. Talvez ainda pudéssemos dizer que ela estava exercendo as suas prerrogativas de uma profetisa, já que o dinheiro passava pelas mãos dela antes de ir para as áreas necessitadas, né? Mas isso não seria verdade para o terceiro tipo de pagadores de dízimos mencionados em sua carta. Vamos ler o texto? O que está dizendo isso? Que esse argumento do pastor, quando ele logo se deparou com essa situação de que Ellen White pegava o dízimo dela e dedicava diretamente a ministérios ou ministros que estavam em grande necessidade, e também outras pessoas que davam para... Nós vamos ler esses textos, tá bom? Outras pessoas que davam dízimo aqui, senhora Ellen White, irmã White, aqui está o meu dízimo. A senhora poderia usar esse dízimo para onde o Senhor mais precisa? E ela dizia, sim, posso. Vamos ver, então? Isso está em Manuscript Releases, volume 2, página 99. Essa página 99 é do original em inglês, tá bom? Mas o Manuscript Releases, volume 2, ele já foi publicado, já existe em língua portuguesa completa. Se houve casos em que nossas irmãs destinaram seu dízimo para o apoio dos ministros que trabalham com os negros no Sul, que todo homem, se for sábio, se mantenha em silêncio. Queridos, sabe o que aconteceu? É que nós nos habituamos sabe, quando a galinha ela põe ovo, o que ela faz? Ela anuncia para todo mundo, cocô, cocô, cocô. Ela anuncia que ela pôs aquele ovo. Queridos, não é isso que Deus espera de nós, com relação à administração do dinheiro santo que Ele nos legou. Que todo homem, se for sábio, Ellen White falando, é sabedoria manter-se em silêncio entre você e Deus. O que ela está dizendo aqui? Se essas senhoras, irmãs, pegaram seu dízimo e depositaram no tesouro de Deus, que são os ministérios mais necessitados, então, fique em silêncio. Você não tem que ficar anunciando para ninguém. Entende? É isso que a serva do Senhor está dizendo. Não há sugestão de que esse dinheiro tenha passado por suas mãos ou que ela tenha sido consultada a respeito. O dinheiro, aparentemente, foi enviado diretamente a ministros necessitados, cuja condição era conhecida pelos pagadores do dízimo, por aquelas pessoas que iam devolver o dízimo. Entende? Ellen White, obviamente, não desaprovou as ações dessas pessoas, muito menos as acusou de roubar o dízimo. Se a profeta de Deus não foi isso, será que algum outro líder eclesiástico pode fazer? Entende? Isso não é roubar ao Senhor. Vamos avançar. Willie White, Daniels e Prescott, encarregados da responsabilidade de formular um relatório detalhado sobre os conselhos e práticas de Ellen White em relação à devolução do dízimo, foram fiéis às evidências que tinham diante de si. Eles relataram francamente suas conclusões ao público, sem subestimar e nem exagerar o que Ellen White pensava e tinha já expresso de forma escrita sobre a devolução dos dízimos e das ofertas. Muita atenção agora, eu até deixei destacado. Em nenhum de seus escritos ou práticas dela pessoais havia algo que apoiasse a visão de que todo dízimo, independente das circunstâncias, deve ser pago por meio dos canais regulares da igreja. Queridos, não existe. Tudo bem? Não existe isso de que, independente do que aconteça, é ali que deve ser. Deus não diz isso. Assim como as promessas do Senhor são condicionadas à fidelidade dos seus filhos e adoradores,
O mesmo se aplica aqui, na devolução dos dízimos e ofertas. Entende? Independentemente, está sendo infiel, está fazendo isso, está fazendo aquilo, pelos seus frutos os conhecereis. Todos nós somos capazes de decidir individualmente diante de Deus em que canal devemos devolver o que é santo de Deus. Vamos avançar. Vamos resumir até agora o que nós vimos. Ponto 1. A carta revelou que Ellen White aceitava dízimos oferecidos por outras pessoas para usar como achasse melhor, apoiando ministros necessitados. Vamos avançar. Ela mencionou um terceiro tipo de pagadores de dízimo. Olha qual é o outro tipo de pagadores de dízimo. Se houve casos em que nossas irmãs destinaram seu dízimo para o apoio de ministros que trabalham com os negros no Sul, que todo homem, se for sábio, se mantenha em silêncio. Entendeu? Ou seja, não julgue, não se intrometa entre elas e Deus. Tudo bem? Esse dinheiro, aparentemente, foi enviado diretamente a ministros necessitados, sem passar pelas mãos de Ellen White. Ellen White não desaprovou as ações dessas pessoas, nem as acusou de roubar o dízimo. Willie White, Daniels e Prescott relataram francamente suas conclusões sobre os conselhos e práticas de Ellen White em relação à devolução do dízimo. Eles não encontraram contradição entre os escritos de Ellen White e a prática, o que ela vivia, o que ela praticava. Nada nos escritos e práticas de Ellen White apoiava a visão de que todo dízimo deve ser pago por meio dos canais regulares da igreja, independente das circunstâncias. Pronto, até o momento foi isso que nós estudamos. Tá bom, meus queridos? Eu sempre estou dando esta pausa para dar tempo de nós, na nossa mente, estar recapitulando, tá? Vamos lá. Vamos para algumas revelações agora perturbadoras. Vamos lá. Considere o problema de um membro da igreja, analisa. É como se fosse uma situação problema, tá bom? Considere o problema de um membro da igreja que entende nossa mensagem, tá? Um membro que entende qual é a nossa mensagem. É um membro devotado à verdade como está em Jesus, como ela é em Jesus. E sempre foi um fiel pagador de dízimos, sempre. Imagine este membro, tá bom? Nessas condições. Durante anos, ele construiu uma pequena biblioteca dos escritos de Ellen White e os estudou com cuidado. Então, ele se depara com uma série de revelações perturbadoras. De onde vêm essas revelações? Onde é que ele começa a observar e se deparar com estas revelações perturbadoras? Será que foi nos escritos de Ellen White? Vamos ver? No sábado, ele ouve seu pastor proclamar que nosso Senhor veio à Terra na natureza humana de Adão antes da queda. Aqui é uma situação problema, analise. O que o torna muito diferente de nós, o que torna Cristo totalmente diferente de nós. E este membro da igreja acha isso que esse pastor está falando no púlpito ou num vídeo do YouTube, ele acha isso desconcertante. Eu estou falando aqui pastor, mas pode ser qualquer líder de ministério de sustento próprio, tá bom? E ele acha isso desconcertante. E, portanto, passa algum tempo na tarde de sábado olhando em sua cópia de O Desejado de Todas as Nações. Ele encontra o oposto que o pastor afirmou como verdadeiro nas páginas. E aqui são as páginas em inglês, tá bom, queridos? Nas páginas 25, mas às vezes bate com português. Tira a foto. Nas páginas 25, 49, 112, 117, 174, 175, 311 e 312. Deus falando o oposto do que o pregador no púlpito da igreja no sábado de manhã estava pregando, tá bom? Queridos, isso é uma situação problema, é uma análise, ela é e não é hipotética, porque isso tem acontecido muito de púlpito, né? E de YouTube.
pregadores afirmando que Cristo veio com a natureza de Adão antes da queda. Totalmente calvinista. Quer entender melhor? Assista o meu vídeo. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não, não botei. Um vídeo que está lá no meu canal, uma bifurcação no Adventismo. Ali eu dou uma explicação do que é o calvinismo e como ele hoje entrou, por meio da nova teologia, nas nossas doutrinas, como parte, e se transformou como doutrina, sendo que não é. Muito bem. Tudo bem? Vamos avançar. Logo depois, vamos continuar na situação problema. Logo depois, que não é uma situação problema, porque isso aconteceu já. Ele ouve seu pastor pregar que é impossível para os cristãos, por qualquer meio, parar de pecar e que é impossível para qualquer um obedecer à lei de Deus. Ensino jesuíta calvinista. Em sua cópia de O Desejado de Todas as Nações, o membro da igreja encontra isso descrito como a mentira de Satanás nas páginas 24, 29, 117 e 761. Bate a foto. E encontra no volume um total de 78 declarações de que é possível. Como? Eu deixei de amarelinho para chamar a atenção bem mesmo. Por meio do poder de Cristo, é possível que os cristãos obedeçam perfeitamente à lei de Deus, por meio de Jesus vivendo em nós. Essa é a mensagem da justiça de Cristo. É o mistério de Deus, Cristo em nós. É possível. Ele pode, então, esse membro da igreja que viu este pregador pregando essa heresia, ele pode, então, recorrer ao grande conflito e ler na página 489 o seguinte: ele, Satanás, está constantemente buscando enganar os seguidores de Cristo com sua falácia fatal de que é impossível para eles vencerem. Uau! O sincero pesquisador da verdade, o Espírito o conduz a toda a verdade. Vamos continuar. Então, à medida que essa experiência angustiante continua, o membro da igreja é eventualmente forçado a reconhecer que as previsões de Ellen White sobre a grande apostasia adventista estão se cumprindo diante de seus olhos. Então vem a pergunta agonizante: Deus exige que eu devolva meu dízimo para apoiar a grande apostasia? Queridos, eu só estou lendo o que um pastor adventista do sétimo dia escreveu, tá? Isso está no livro. Compra o livro e lê por você mesmo e tire as suas conclusões. Como muitos outros antes dele, ele decide que isso simplesmente não faz sentido. O que não faz sentido? Devolver o santo dízimo para apoiar a apostasia. Isso, eu estou falando, querido, mas isso serve para qualquer ministério, seja ele regular ou irregular. O irregular são as vias irregulares, que são os ministérios de sustento próprio. Isso serve para todos, meus queridos. Ele, então, se volta para um ministério independente que mantém a fé pioneira adventista, pregando a mensagem que ele aceitou quando se juntou à igreja, porque o Senhor Deus levantou o movimento adventista do sétimo dia para ser como Israel no início, fiel. Entende? Então, meus irmãos, este membro começa assim a enviar seu dízimo para este ministério. Estamos analisando uma situação, tá bom? Agora, a pergunta que toda pessoa justa deve considerar é: quem é responsável por tomar essa decisão e fazer tudo isso? O problema do membro da igreja foi criado pelo ministério independente ou pela pregação das falsas doutrinas do calvinismo em sua própria igreja? Aqui que eu coloquei: assista ao estudo Uma Bifurcação no Adventismo, no canal Cleuma Nascimento, no meu canal. Então, quem causou este problema? Entende? E esse problema será resolvido
esmagando os ministérios independentes e deixando a pregação falsa continuar? A resposta parece ser evidente. Nós sabemos qual é a resposta. Destruir os ministérios independentes não resolverá o problema do membro da igreja, nem será resolvido usando chicotes de autoridade da igreja sobre sua cabeça, excluindo este membro de cargos ou por qualquer outro meio de coerção. Essa metodologia de coerção, ela tem, em termos espirituais, ela tem um nome: Roma. Roma. Romanismo puro. Então, meus irmãos, esse tipo de coerção é papal jesuíta. Romanismo puro. Então, coerção é o método de Satanás, quando ele não consegue, pela dissimulação, pela mistura da verdade com o erro. Então, um outro objetivo deste estudo é apresentar diversas formas, diversas situações para que nós possamos tomar uma decisão que é individual e submissa unicamente ao Deus eterno. Então, vamos lá? As tensões emocionais também parecem contribuir para o mau manuseio das evidências que são encontradas em várias declarações públicas sobre o dízimo e as acusações que as acompanham. Depois observa os comentários que vão sair neste estudo ali no YouTube. Possivelmente, um dos exemplos mais notáveis de evidência mal manejada é quando uma variedade de declarações de Ellen White, escritas para mostrar que o dízimo deve ser usado apenas para o ministério da palavra e não para outros empreendimentos cristãos, são mal interpretadas para significar que o dízimo deve ser devolvido apenas a um ministério da palavra e não a outros ministérios da palavra. Um exemplo frequentemente citado disso está na página 247 de Testemunhos para a Igreja, volume 9. Vamos ler juntos. Que ninguém se sinta à vontade para reter seu dízimo e usá-lo conforme seu próprio julgamento. Olha só, a serva do Senhor está dizendo aqui que não é para a gente julgar, mas a gente tem que decidir, então como é que a gente harmoniza isso? Eles não devem usá-lo para si mesmos, olha como ela esclarece, para si mesmos em uma emergência, para o seu uso pessoal, nem aplicá-lo como acharem melhor, mesmo naquilo que possam considerar como a obra do Senhor, ou seja, reter o dízimo e usar conforme o seu próprio julgamento, diferente daquilo que o Senhor Deus revelou. É por isso que nós estamos fazendo aqui esse estudo. Nós sabemos que é para... O que o Senhor Deus nos revelou claramente? Ao ministério da palavra, a causa de Deus na ministração da sua palavra. Ponto. E nós vamos ler outros, ainda temos mais 2 dias de estudo. Em vista da fragilidade geral da natureza humana e das previsões específicas de Ellen White de que haveria muitos apóstatas no ministério adventista do 7º dia nos últimos dias, então compreendendo, vamos parar bem aqui, Deus compreendendo que eu e você, nós somos frágeis na compreensão de dessa temática e de várias outras, mas em específico dessa temática, do dízimos e ofertas. E que também, compreendendo que haveria muita apostasia, né, no nosso meio adventista do 7º dia, e você pode ler isso em Testemunhos para Ministros, está aqui as páginas, e Testemunhos para a Igreja 5, está aqui as páginas. Então, diante de tudo isso, teria sido realmente arriscado para a mensageira do Senhor destacar qualquer grupo específico de ministros como os únicos que deveriam ser sustentados pelo dízimo. E seria ainda mais arriscado para ela
sustentar que eles devem ser sustentados pelo dízimo, independente do que eles estejam ensinando e fazendo. Meus amados, nós estamos analisando a postura da serva do Senhor aqui. Documentos, tudo isso está disponível para você, você vai na internet e pesquisa. Por isso que tem aqui as fontes. O Senhor Deus, em nenhum momento diz que nós temos que sustentar com o dinheiro santo aqueles que são infiéis e que ensinam outros a viverem uma vida que os tira do céu, que tira o céu deles. Então, isso nós precisamos analisar com bastante cuidado. Vamos ler uma citação de Testemunhos para a Igreja, volume 3, 553. É Ellen White, Deus falando por meio de Ellen White. Seria uma política ruim sustentar do tesouro de Deus aqueles que realmente estragam e prejudicam sua obra e que estão constantemente rebaixando o padrão do cristianismo. Pelos seus frutos os conhecereis. Observe, não somente aquele que é sustentado pelo dízimo. Observe a sua família. Observe a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu estilo de vida. Observe frutos. Entende? Observe as suas redes sociais. Pelos seus frutos os conhecereis. E Ellen White, Deus está nos dizendo aqui, por meio de Ellen White, que não é correto sustentar do tesouro de Deus aqueles que prejudicam, estragam a obra de Deus e que rebaixam o padrão do cristianismo. Outro texto, também de Testemunhos para a Igreja, só que volume 1, terríveis ais. Ais são maldições, certo? Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade. Olha só a responsabilidade. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados. E também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Então, não é só para os que pregam. Eu estou dando aqui só um exemplo. Mas vocês entendem que é em todos os lugares. De púlpito ou de ministério de sustento próprio. Mas esses mesmos terríveis ais, meus irmãos, estão sobre aqueles que dão o dinheiro para este não santificado ou não santificada. Os doadores também recebem os mesmos ais. Porque eles estão sancionando com o dinheiro santo, dizendo, continue a pregar o erro. Continue a pregar o erro. Está aqui o dízimo. Continue. Continue pregando a falsa adoração. Doutrinas falsas. É isso. Por isso que os mesmos ais que recaem sobre o pregador daquela mensagem, que está sendo sustentado pelo dízimo santo, que recai tanto sobre ele, quanto sobre os que dão para ele. Atenção, vamos avançar. Terceira. Assim como há ais sobre aqueles que pregam a verdade enquanto não são santificados no coração e na vida, há também ais para aqueles que recebem e mantêm os não santificados na posição que eles não podem ocupar. Aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 2. Nós lemos anteriormente no volume 1 e ela está ampliando agora no volume 2. Entende? Nós seremos responsabilizados individualmente, meus irmãos. Agora, qual é o uso que Ellen White faz da expressão o tesouro de Deus? Lembram lá na primeira citação de Malaquias, que eu deixei em amarelinho, o tesouro, a casa do tesouro? O tesouro de Deus? Vamos avançar. Em sua carta ao presidente da conferência, a qual já nos referimos,
ela primeiro conta sobre sua prática e depois acrescenta. Olha o que ela diz. Qual era a prática? Vamos relembrar a prática dela? De pegar o dízimo dela, não somente o dela, mas outras pessoas levavam o seu dízimo e diziam assim: irmão White, a senhora poderia, por favor, pegar este meu dízimo e direcioná-lo aonde a irmã pensa que é mais necessário? E ela disse sim. Ela recebia e direcionava. Então, ao falar ao presidente da Conferência Geral sobre a sua prática, ela disse o seguinte: o dinheiro não é retido do tesouro do Senhor. Entendeu? Entre colchetes. Leia aí comigo, acompanhe. Obviamente, Ellen White não tinha uma visão limitada do tesouro do Senhor que hoje muitos têm. Quem foi que estabeleceu essa ideia de que o tesouro do Senhor é somente na igreja organizada? A gente vai estudar sobre isso. Você e eu não podemos resolver os problemas da igreja, nem os problemas dos ministérios independentes. Mas podemos e devemos resolver nosso próprio problema pessoal e individual em relação ao tipo de ministérios que apoiamos com o nosso dízimo. Nós prestaremos contas individualmente. Consegue perceber qual é o objetivo desse estudo, meus irmãos? Não é outro, senão colocar sobre os seus ombros a sua responsabilidade. Esse é um problema que deve ser resolvido por cada um de nós. De joelhos diante do Senhor, com os escritos inspirados diante de nós. Nenhum de nós deveria se arrogar o direito de instruir outros sobre o seu dever. Ninguém pode fazer isso, meus irmãos. Nenhum líder de igreja pode dizer aonde você vai depositar o que é santo ao Senhor. Nenhum ser humano terreno, nenhum ser humano na terra. Ser humano já é terreno. Nenhum ser humano na terra pode fazer isso. Entende? Qual o uso que Ellen White faz da expressão tesouro de Deus? Vamos continuar. Alguns podem pensar na viúva e suas moedinhas, a respeito das quais o Senhor pronunciou uma bênção, apesar da corrupção entre os líderes da igreja naquela época. Outros podem refletir que não temos evidência de que a viúva estava ciente da corrupção e que, em qualquer caso, não havia um governo representativo da igreja como temos agora. Mas o que Ellen White tem a dizer sobre isso? Testemunhos para a Igreja, volume 7. Deus deseja trazer os homens em relação direta com Ele mesmo. Cada homem foi feito um mordomo fiel de depósitos sagrados. Cada um deve cumprir seu encargo conforme a direção do doador. E cada um deve prestar contas de sua mordomia a Deus. Somos responsáveis por investir estes recursos nós mesmos. É Deus falando. Testemunhos para ministros agora. Percebemos individualmente nossa verdadeira posição, que como servos contratados de Deus não devemos negociar nossa mordomia? Não devemos negociar nossa mordomia. Temos uma responsabilidade individual perante o universo celestial quanto a administrar o encargo que nos foi confiado por Deus. Dízimos e ofertas nos foram confiados por Deus. E não devemos ignorar as advertências citadas anteriormente, de que há ais para aqueles que consentem em receber e manter ministros ou pregadores cujas atitudes não santificadas prejudicam a obra de Deus. Então, vamos caminhar agora para o final deste primeiro estudo da série, a controvérsia do dízimo. O objetivo deste estudo foi mostrar, vamos lá, que não há evidência bíblica ou do espírito de profecia para apoiar a visão
de que todo dízimo deve, independentemente das circunstâncias, ser devolvido por meio dos canais organizacionais. Tal posição poderia, em alguns casos, exigir que a apostasia aberta fosse sustentada pelo dízimo, o que está muito além dos limites da razão. Então, estamos fechando aqui. Então, quer dizer que a apostasia deve ser sustentada pelo dinheiro sagrado do Senhor? Está além da razão. Esses pontinhos aqui, sabe quem preparou, quem escreveu? Lembrei, foi o pastor Ralph Larson, o pastor que escreveu esse livreto junto com o pastor Ron Spear. E o pastor Ralph Larson, da Inglaterra, ele escreveu O Verbo se fez carne. Então, essa posição sustenta que a apostasia, eu tenho que devolver e pronto, é com eles. Eles que vão prestar conta, existem ais para os que são sustentados e são infiéis, e para os que devolvem e sustentam os infiéis. Nós lemos a esse respeito. Segundo objetivo do estudo, recebemos, por meio da mensageira designada por Deus, uma abundância de claras advertências de que haveria um tempo em que ministros apóstatas estariam pregando em muitos púlpitos adventistas do sétimo dia e que a apostasia varreria as fileiras de nossos ministros e membros, enganando a muitos, levando muitos a se perderem. Nós sabemos disso. Terceiro ponto. Se devemos levar as palavras de Ellen White ao pé da letra, esse tempo, pelo menos parcialmente, chegou, pois muitos ministros agora ocupam púlpitos adventistas do sétimo dia, pregando como verdade a grande mentira do diabo. Qual é? Que os cristãos não podem parar de pecar, mesmo mediante o poder de Cristo. Pela definição inconfundivelmente clara do espírito de profecia, tais ministros estão sob o controle de Satanás. E nós lemos o texto inspirado sobre isso. Portanto, vamos agora caminhando para a conclusão. Como mordomos cristãos sob Deus, individualmente eu e você sob Deus, temos uma responsabilidade solene a cumprir em relação aos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor ajude cada um de nós a devolver o dízimo sagrado de forma reverente, diligente e consciente, conforme o Senhor direcionou. Para quê, meus irmãos? Para sustento do ministério dele, ministério da palavra. Que nunca estejamos confusos e inseguros sobre o tipo de ministério que o Senhor considera digno de receber o dízimo. E que nunca estejamos confusos ou inseguros a respeito de quem é responsável pelo problema atual do dízimo. A responsabilidade deve ser colocada claramente às portas daqueles que estão pregando entre nós as falsas doutrinas do calvinismo e dos administradores que os estão apoiando e mantendo estes apóstatas e pregadores da mentira em suas posições. A mensageira do Senhor aconselhou pais, guardiões de jovens e aqueles que ministram no serviço de Deus. Ela aconselhou o seguinte, vamos ler Testemunhos para a Igreja, volume 4. Quando os males existentes não são enfrentados e controlados, porque os homens têm pouca coragem para reprovar o erro, ou porque têm pouco interesse, ou são demasiado indolentes, preguiçosos, para empregar suas próprias faculdades em esforços sinceros para purificar a família ou a igreja de Deus, estas pessoas são responsáveis pelo mal que pode resultar desta negligência em cumprir seu dever. Agora, olha aqui para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter controlado em outros por meio de reprovação, advertência
exercício de autoridade parental, pais e mães, ou pastoral, quando o pastor é negligente e deixa correr para não ter controvérsia, não entrar em embate e tudo mais. Somos tão responsáveis como se fôssemos culpados dos atos nós mesmos, por negligenciar, por nos furtar, por não falar, por não defender a verdade, quando somos claramente chamados por Deus para fazê-lo com respeito, com equilíbrio, com domínio próprio, que é o que falta em muitos hoje. Que Deus nos dê fé, coragem e poder nestes tempos difíceis para conhecer e fazer a vontade do Senhor. Pastor, doutor Ralph Larson escreveu tudo isso aqui que a gente está lendo, essa última parte. Então, meus irmãos, eu espero, sinceramente, que o nosso primeiro estudo tenha iluminado os irmãos em vários aspectos. Então, que o Senhor possa guiar a cada um de vós. Sim, irmã, esse estudo será postado no meu canal. E eu vou estar divulgando esse estudo, eu divulgarei este estudo nos grupos, nos meus grupos e nos grupos dos quais eu faço parte, e daí em diante a gente vai compartilhando. Que o Senhor Deus nos ilumine. Domingo que vem teremos o segundo estudo. Podemos orar? Senhor nosso Deus, ilumina-nos, Pai, porque não queremos ser enganados por nenhuma pessoa nesta terra, seja ela de onde vier. Queremos apenas fazer a tua boa, santa e perfeita vontade e sermos mordomos fiéis na administração do santo depósito que o Senhor nos legou. Obrigada por este estudo e nos prepara para os demais. Em nome de Jesus. Amém.